Muito boa tarde, nossos amigos da TVC. Muito boa tarde, em especial ao povo maricaense. Como foi anunciado na TVC, que nós iríamos trazer aos estúdios da emissora o advogado da coligação, onde ele foi o responsável de encaminhar o pedido de impugnação da candidatura do Marcelo Delarore, o candidato do DEM. E ele está aqui com a gente, vou dar uma boa tarde a ele, para que ele possa também cumprimentar não só os maricaenses, como também aí a todos os internautas que vão assistir essa importante entrevista. Boa tarde, doutor Júnior. Boa tarde, Cantarelli. Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu convite para a gente estar aqui esclarecendo à população o que de fato vem ocorrendo em relação a esse registro de candidatura, né, do candidato do Democratas. E quero também dar uma boa tarde aí ao povo maricaense. Quero desde já deixar claro que o pedido de impugnação feito pela coligação Experiência para Construir a Maricá que Queremos nada mais faz do que a coligação usar sua legitimidade legal para mostrar ao judiciário que o candidato não tem condição, ele não tem um requisito básico da elegibilidade. Tá? Quais são? Tem vários requisitos, e um desses requisitos é ele não ter condenação por um colegiado, né? E nesse caso ele tem uma condenação pelo colegiado, né? Ele tem essa condenação essa transitada e julgada, ou seja, não se pode mexer nessa condenação, né? Então é isso que a gente cabe estar aqui hoje para esclarecer isso à população, né? E a gente usando a imprensa para poder elucidar esse caso, quanto mais num momento tão importante que vivemos o país, né? Um momento de moralização da política, que o judiciário tem atuado aí, tem tido uma atuação grande em relação a isso, né? E Maricá não poderia ficar fora. E a bem da verdade, que fique bem claro, nós tentamos contato com a assessoria do candidato do DEM, o Marcelo Delarore, deixamos registrado, né, e totalmente aberto o canal para que ele também pudesse se expressar, né, diante dessa situação, e ele abriu mão disso. E a TVC, ela tem a missão importante, que é justamente levar a informação na sua essência a todos, ainda mais nesse momento importante que é as eleições, onde o eleitor tem o direito de saber em quem ele deve votar, se realmente aquele candidato está apto a disputar uma eleição. Então, a única finalidade da TVC é levar a informação para que vocês possam estar aí cientes do que está acontecendo por detrás dos bastidores. Eu estou de posse aqui de toda a documentação que eu solicitei, inclusive, ao doutor Júlio, né, para que o que fundamentou esse pedido de cassação de registro do candidato do DEM, já que ele, em nota pública, deu a entender que não teria fundamentação, que estava se criando um factoide para poder atingir a imagem do candidato, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não mostra nada no sentido de dar respaldo ao que ele falou. Por exemplo, as certidões, que todo candidato, para poder disputar uma eleição, as certidões têm que ser apresentadas para que ele possa estar apto a disputar essa eleição. Não é isso aí, doutor? Estou correto ou eu estou falando alguma inverdade? Correto, tem que ter as certidões. E eu solicitei isso à assessoria, né, para que ele tornasse público, já que ele não quer falar com a TVC, mas que ele usasse um outro veículo para mostrar que realmente não procede esse pedido de cassação. Eu queria pedir ao doutor Júlio a gentileza de ele poder mostrar para os eleitores de Maricá a fundamentação que levou o senhor a pedir esse pedido de impugnação, doutor Júlio. Cantarelli, o que de fato ocorreu, eu vou tentar não usar a linguagem jurídica para tentar ficar mais popular, né? Mas às vezes não tem como a gente fugir um pouco de usar a linguagem jurídica. O que de fato ocorreu foi que no ano de 2012, do qual o candidato do Democratas, ele concorreu ao pleito municipal
né, concorreu à prefeitura municipal, e naquela ocasião foi feito um periódico, um jornal foi feito, uma tiragem de 30 mil exemplares, tá? 30 mil exemplares. E o jornal, ele só, a justiça assim entendeu que o jornal, ele só falava bem do candidato, vamos dizer assim, né? E mal de um outro candidato, né? Que era o candidato do PT à época, né? Então o que ocorreu? O judiciário entendeu que por ele ter usado 30 mil jornais em uma cidade que tem 90 mil eleitores, ele usou 30 mil jornais. E esse jornal só falava muito bem dele, né? Crescia a imagem dele, né? E falava muito mal do adversário, denegria a imagem do adversário. O judiciário entendeu que isso foi um abuso de poder econômico, né? Foi um abuso de poder econômico. Com isso, né, e com esse abuso de poder econômico, a eleição ela tem que ter uma questão de igualdade, né, de todo mundo ter chances iguais. E com isso ele tirou essa questão que a legislação exige, né? Ele colocou em disparidade lá os candidatos. Com isso, o TRE do Rio de Janeiro o condenou em abuso de poder econômico e tornou ele inelegível por 8 anos. Quando os advogados dele entraram com o recurso para o TSE, tanto é que ele foi candidato em 2014 a deputado federal, ele foi candidato por força de uma liminar. Por que ele conseguiu a liminar na época? Porque ainda não tinha sido julgado o mérito. Já estão dizendo aí que ele poderia conseguir uma liminar para ser candidato. Eu vejo muito difícil isso, porque aquela liminar que ele conseguiu, ele já foi candidato a deputado por força de liminar. Porque senão ele não seria nem candidato a deputado. Então o que de fato ocorreu? Ele foi candidato a deputado por força da liminar, só que hoje a ação foi julgada o mérito da ação, transitada e julgada. Quando foi julgado o mérito, o recurso que eles fizeram no TRE para o TSE, ele foi julgado parcialmente procedente. Ele foi julgado parcialmente procedente. O que é isso, parcialmente procedente? Excluiu a inegibilidade, porém condenou ele em abuso de poder econômico. E a nossa tese hoje, que nós formulamos o nosso pedido de impugnação, é justamente dizendo isso, que ele tem uma condenação transitada e julgada. E só tem esse documento aí, doutor João? Temos podia mostrar para o nosso... Temos o documento da sentença transitada e julgada, tá? Sendo que com essa sentença transitada e julgada, hoje ele tem uma condenação pelo colegiado. Então ele que não consegue... É um órgão superior, não, doutor? Um órgão superior, claro. É o órgão máximo da Justiça Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Com essa condenação que ele tem, que está aqui nesse processo, que eu até mencionei o número, né? Ele tem uma condenação nesse processo, tá? Nesse processo aqui, Cantarelli, que é o 489-15-2012-619-0055. Esse é o processo originário aqui, que chegou ao TSE em Brasília, né? E ele teve essa condenação, né? E o que de fato hoje não é o candidato de algum partido que está querendo fazer essa situação. Isso é obrigação da coligação, de mostrar quem tem condição ou não de ser candidato. É uma outra questão. A lei diz, para você ser candidato, você tem que ter alguns requisitos. E um dos requisitos é esse. E ele não satisfaz esse requisito, né? Então, na verdade, ele não pode ser candidato. Mas onde é que na eleição de 2000... a decisão? A decisão final do colegiado, aonde condena aí o candidato Marcelo Delarore, tornando ele ficha suja. Está aqui nesse acordo. Tá aqui nesse acordo, tá? Que ele foi condenado como ficha suja. Está esse aí, tá? Eu teria até que tirar uma cópia, Cantarelli, eu vou deixar toda uma cópia dessa documentação, porque na verdade aqui eu acabei trazendo o original. Até tá? Mesmo para que vocês possam estar cientes, vocês podem ver documento que vocês estão vendo. Esses documentos é o original que está aqui, né? E eles têm ciência disso, inclusive a defesa dele reconhece essa condenação. Ela reconhece essa condenação, a defesa dele. Só que eles dizem que ele tem essa condenação, só que essa condenação não gera inegibilidade.
ou seja, desconhece a lei da ficha limpa. Quer dizer, no entendimento deles, Ele tem a condenação, mas pode ser candidato. feriram o que determina a essência da lei. A legislação, porque hoje você liga o Jornal Nacional, só se fala nisso. Verdade. Você liga toda a imprensa, né? Verdade. Falada e escrita só fala nisso. Né? Hoje nós estamos, tá muito, vamos dizer assim, está muito atual essa questão. Né? Está muito atual. Então, na verdade, eles inclusive reconhecem isso. Até porque não tem como negar, é um fato público, o processo é público. E né? o Ministério Público, doutor Júlio, ele tomou ciência desse seu pedido, ou ainda não se pronunciou, ou já se pronunciou? Como é que está o fiscal da lei nessa situação? Porque ele tem tudo a ver com isso aqui, já que ele é aquele órgão que tem que fazer a lei ser cumprida. Como ele está se posicionando nessa situação? Eu tive, na verdade, o que ocorre, pelo andamento processual que a gente acompanha, né, pelo site, provavelmente o processo hoje está com o promotor. Tá? Pelo menos é o andamento dele em relação ao andamento hoje processual, que é um andamento público, né? Tá na mão do Ministério Público, né? Eu vejo o Ministério Público aqui em Maricá muito coerente, tá? Nós tivemos 2 reuniões, eles convocaram 2 reuniões, tanto a juíza quanto o Ministério Público convocaram 2 reuniões com todos os partidos. As reuniões foram na Severino Sombra, nós fomos convidados a participar das reuniões, né? E eles foram muito sensatos nas colocações dele, tanto o promotor quanto a doutora Roberta. Né? Então, doutor Leonardo e doutora Roberta. Então, agora, a decisão que eles vão tomar, né, nós não sabemos. Mas o que nos cabe, o Cantarelli, foi levar isso, né, levar essas informações à justiça. Né? Porque, na verdade, quem tem legitimidade para isso é a coligação. Né? E a coligação hoje o fez. Né? Na verdade, o que se tem hoje são 4 candidatos a prefeito em Maricá, né? Sendo que 3 teve suas candidaturas deferidas e um está com a candidatura ainda em análise. Né? Não vou dizer porque ela está indeferida, porque não teve decisão da doutora, né? Mas ela está em análise. Né? Ele não tem candidatura deferida. Mas isso dá legalidade a ele? Só me perdoe a minha pergunta, eu sou leigo dentro do direito, né? A gente tem um conhecimento superficial, mas isso dá legalidade a ele para ele já se apresentar como um candidato daquele partido, já apto a disputar uma eleição municipal? Ele ao falar isso, e sem a devida legalidade do lado dele, ele não estaria ferindo até a própria lei e tentando enganar os eleitores? Hoje ele não está apto a ser candidato. Ele só está apto a ser candidato depois que a candidatura dele for deferida. Enquanto ele não tiver a candidatura deferida, ele não está apto. Eu não vou dizer que ele não vai estar. Eu não poderia dizer isso, seria aliviando. Hoje não. Hoje ele não está apto a ser candidato. Ele está com uma campanha na rua, né? Que todo mundo pode ter campanha na rua, não tem decisão nenhuma. Isso né, não impede, retirar a candidatura isso não impede? dele. Não impede. Até porque não tem nada julgado. Né? Então ele pode ser candidato, ele está com a campanha na rua, só que ele só vai poder ser candidato posteriormente. Na verdade, o que acontece, Cantarelli, é que nós temos um prazo hoje muito curto de campanha. É um prazo de 45 dias, é um prazo bem curto, né? E na verdade eu reconheço que o TRE está sobrecarregado. Acho que, se não me engano, são mais de 400 processos de candidatura, né? Nós estamos aqui se atendo à candidatura de prefeito, mas tem vários candidatos a vereador com situações complicadas, né? E o judiciário tendo que ver tudo isso, né? Então realmente é uma situação complicada. Eu, inclusive, sou de uma corrente que eu acho que tudo isso deveria ter sido feito há 6 meses atrás. Eu acho que os registros de candidatura deveriam ser feitos 6 meses antes da eleição. Né? Preparar todas as certidões, reunir tudo, né? E depois dizer o seguinte, ó, você está pronto a ser candidato, você pode ser candidato. Porque é um risco muito grande, né, Cantarelli? Por exemplo, se ele tem uma candidatura indeferida, todos os votos dele são anulados. Exatamente. Tá? Todos os votos são anulados. E, na verdade, o que acontece? O voto do eleitor é jogado fora. Então, na verdade, o TRE, eu como advogado, né, como operador do direito, né, eu condeno isso, porque o eleitor tinha que saber, antes de votar, quem está apto e quem está inapto. E, na verdade, o culpado disso não é o judiciário, não é o TRE, é o legislador que não se ateve a isso. Né? O legislador tem que se ater a isso.
deixar ele preparado anteriormente, né? Inclusive nós estamos vendo questão de CNPJ, de abertura de conta, tudo uma coisa em cima da outra. Por que já não abriu conta há 6 meses atrás? Por que a Receita Federal já não gerou o CNPJ há 6 meses atrás? E você ficava tudo prontinho. Ó, você está pronto, você só pode fazer campanha a partir do dia tal. Né? Então hoje nós vamos estar preocupados em fazer campanha, não preocupados com o registro de candidatura, né? E correndo o risco o povo de ter os seus votos anulados, né? E aí a vontade do povo ser frustrada realmente. Exatamente, exatamente. Né? Doutor Júlio, quando o senhor encaminhou essa denúncia à Justiça Eleitoral aqui de Maricá, automaticamente o senhor enviou cópia para os órgãos superiores, por exemplo, Rio de Janeiro, ou só fica restrito aqui a regional? Como funciona isso? A questão é o seguinte, a questão é aquela história, é degrau a degrau. Né? Nós não podemos ir em cima já. Né? O que acontece? O processo ele é um processo que ele tem que caminhar e nós temos que ir queimando fase, queimando etapas. Estou tentando falar mais, popularizar a linguagem para não ter que usar a linguagem jurídica aqui. Né? Então, na verdade, nós só podemos tomar, tanto nós quanto eles só podem ir para o TRE, né, o TRE-RJ, depois de uma decisão aqui. Né? A decisão aqui não se pode cortar um caminho, vamos assim dizer. Nós temos que passar pelo TRE, pela Justiça Eleitoral de Maricá. Para que nossos telespectadores fiquem bem cientes da situação, digamos que a meritíssima juíza indeferiu o seu pedido e ela vai ter que justificar isso também na forma da lei, porque está indeferindo esse pedido. Isso lhe dá a condição de só apelar para as outras instâncias ou prevalece essa decisão de primeira instância dela? Não, Cantarelli, nós podemos sim recorrer. Até porque nós temos que levar, se for o caso, eu acredito que nem seja, porque a questão é tão clara, né? A questão é tão clara, mas se for o caso, nós vamos levar até o próprio TSE e dizer a ele: vocês não vão cumprir o que vocês mesmos falaram. Exatamente. Né? Então, na verdade, se for o caso, se for necessário, nós vamos chegar ao TSE sim. Tá? Mas eu não vejo, eu acho que não vai. Se chegar ao TSE não vai ser por nossa parte, porque eu acredito que a gente vai conseguir resolver aqui, porque uma questão está muito clara. Muito clara. Está muito clara. Né? E como eu disse, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, eles partem para esse princípio da moralidade, dessa questão toda. Na verdade, a gente não pode opinar nessa questão. Né? Isso aí eu não posso falar com relação às decisões do Judiciário. Né? Então, na verdade, todas as vezes que eu bati na porta do Dr. Leonardo, ele me recebeu muito bem. Né? Então, a gente não pode falar nada em relação a isso. Mas a decisão são dele. Mas o pedido está totalmente fundamentado em cima de decisões da própria Justiça. Própria Justiça. Tá? Não tem fato nenhum, fato novo nenhum. O fato ocorreu em 2012. Fato este que... Criado pelo próprio jornal. Pelo próprio jornal. Que estava a serviço... Se alguém criou algum problema, algum embaraço, alguma questão jurídica para o candidato democrata, esse alguém não foi o PDT, não foi a coligação PDT-PPS, a experiência para construir a Maricá que queremos. Quem criou essa situação toda, e isso é fato, tanto é que teve uma condenação, né, aqui ainda maior do que em Brasília, porque a condenação aqui foi muito mais severa, a condenação no Rio de Janeiro. Né? Então, na verdade, é o seguinte, o que foi mantido foi condenado por 2 tribunais, um tribunal regional e um em Brasília. Né? Então, na verdade, ele passou por 2 colegiados. Né? Claro que a condenação lá foi parcial, retirou algo daqui, mas manteve também a decisão daqui. O mérito foi reformado parcialmente. Né? Ou seja, parte do acórdão que teve no Rio de Janeiro foi mantido em Brasília. Doutor Júlio, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Eu gostaria que o senhor respondesse ela olhando, né, ali para a janela do povão, né, que ali é que a gente consegue conversar com todo mundo. Olha. Se o senhor se sente ameaçado, se já aconteceu alguma coisa, porque nós sabemos, né, o que envolve esse mundo da política, os interesses são muito grandes. Olha. Como é que está esse seu lado? Se o senhor está se sentindo, de alguma maneira, intimidado, vou colocar assim, doutor Júlio?
Ô Cantarelli, juridicamente, eu sinto já que tentaram uma intimidação. Quando entraram com uma ação, né, quando eles falam que o nosso pedido de impugnação, né, ele está dotado de má fé, né? Então isso quando ele faz isso, na verdade, já tentando intimidar, né, fazendo da sua defesa o ataque, né? E que eu acho que não deveria ser isso. Nós não podemos usar o ataque para se defender. Nós temos que realmente se defender. E o que ocorre hoje é que, na verdade, eles estão com uma ação, né, vamos dizer assim, uma ação para um processo, né, que vai apensado ao processo, dizendo que nós somos litigantes de má-fé, que a nossa impugnação está dotada de má-fé. Porém, não há má-fé alguma, porque ela está fundamentada numa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Agora cabe ao judiciário decidir de que forma foi. Nós não criamos o fato. Inclusive, Cantarelli, eu quero deixar claro que nós fomos buscar esse caso, mas esse primeiro processo não fui eu quem advoguei, foram outros colegas, que na verdade não quiseram entrar com a ação ou não viram essa brecha, né, que nós buscamos hoje para mostrar ao judiciário quem são as pessoas, quem de fato é. Né? E na nossa coligação, como eu já falei, quero dizer, nós não vamos nos intimidar, né? Porque já teve essa intimidação jurídica, né? Nós estamos aqui fazendo o nosso papel enquanto partido político, enquanto coligação, é o que nós temos que fazer, né? Para mostrar para o povo realmente quem tem condição, quem está apto a ser prefeito da nossa cidade. Para a gente não ter, como em municípios vizinhos aí, o candidato ganha a eleição, não assume, né? Como Maricá já teve outros problemas, de um dia era um prefeito, outro dia era outro. Você vai se lembrar da época do saudoso Odeni Costa, né? Com seu Hélio de Assis, aquilo virou até samba de carnaval. De dia era Odeni, à noite Hélio, né? Não, de dia era Hélio, de noite Odeni, virou até um samba de carnaval, né? E isso quem se prejudica é a cidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, o voto do eleitor, né? Porque hoje se você tem um candidato impugnado, né, os votos são anulados. E na verdade você não vai atingir o seu objetivo maior, que é eleger um candidato viável para a cidade. Ainda mais nesse momento, né, doutor Júlio, que a cidade de Maricá ocupa uma grande vitrine, né, vamos dizer até a nível nacional, né, pela mudança que está acontecendo aqui na cidade, isso desperta diversos interesses. E tem que se respeitar, né, o povo, porque a Constituição é bem clara, né, todo poder emana do povo. E quando alguém, de repente, tenta direcionar esse poder em causa própria, está ferindo essa essência, né, que todo poder emana do povo. Doutor Júlio, antes de mais nada, eu gostaria... Só completando sua frase, o poder emana do povo, em nome do povo será exercido. Exatamente. Tem gente que quer exercer né? E sem essa nessa condição. questão. Né? Doutor Júlio, eu sei que o senhor está super atarefado, eu gostaria de agradecer aqui a sua vinda aqui nos estúdios da TVC para que a gente pudesse fazer esse registro a bem da verdade, para que os eleitores, o povo de Maricá, ficassem cientes da verdade, porque eu acho que a responsabilidade do veículo de comunicação que esteja compromissado com essa verdade é fazer isso, chamar a parte que está dentro desse contexto, apresentar documentos para que vocês possam ter a devida informação e que vocês sejam o juiz maior, né, de tudo isso que está acontecendo, para que quando você for votar, cidadão, você vote consciente. Não vote porque alguém está tentando te ludibriar, ou muito menos, sabe, está vendendo uma falsa imagem para você. Acho que a verdade tem que ser sempre transmitida para todos os maricaenses. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que primar sempre, sempre. Doutor Júlio, suas considerações finais, já agradecendo aí, né, mais uma vez a sua presença, né, e que o senhor possa se dirigir a esse povão aqui de Maricá, pelo seu trabalho que o senhor está fazendo, porque se não fosse a coligação, de repente essa situação não ia surgir à tona, né? E poderia lá na frente acabar surgindo, e aquele que votou se sentir, poxa, joguei meu voto fora, poderia ter votado no outro candidato e acabei prejudicando a minha cidade. Então o senhor está fazendo um trabalho
em prol da cidade de Maricá. Eu acho que isso que é importante, eu tenho que lhe dar os parabéns, doutor Júlio. Ô Cantarelli, eu quero agradecer aqui, né? Quero dizer, também agradecer a você por ter aberto esse espaço, né, para que a gente possa esclarecer. Quero dizer a você que a minha função, né, eu como advogado, eu advogo desde 1999, né, já são 17 anos de advocacia. Graças a Deus eu tive o privilégio de entrar na faculdade de Direito com 17 anos, com 22 eu era advogado. É uma profissão que eu abracei e desde quando eu abracei essa profissão eu sempre norteei minha vida pensando o seguinte, que eu tenho que perseguir o meu direito até meu último suspiro. E diante disso nós vamos perseguir o nosso direito. A eleição passada eu advoguei para alguns candidatos a vereador, né, até para um candidato a prefeito também, né, nós advogamos junto, fizemos um trabalho limpo e interessante, né, conseguimos reverter algumas injustiças, né, inclusive algo que as pessoas diziam que não ia ser revertido, né, mas tudo dentro da legalidade. E eu acho que sou advogado e quando eu abracei a profissão, né, assim como o doutor Carolino, que é o nosso candidato, quando ele abraçou a profissão dele como médico, que era salvar a vida, a minha profissão, quando eu abracei como advogado, é perseguir o meu direito. Eu persegui o meu direito e o direito da coletividade até meu último suspiro. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês e vamos aguardar as decisões, né? Ao judiciário cabe dizer ao povo, esse pode ser votado e esse pode não ser votado, até porque é uma função do judiciário. O judiciário está lá para nos resguardar esse direito, não é isso? Então, eleitor, procure saber quem está apto e quem não está apto a ser votado, porque o seu voto é que vai decidir o futuro da nossa cidade. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado, doutor Júlio. É a TVC, direto da redação.